Se eu te falasse na terça-feira que hoje, no jogo de hoje, clássico contra o Botafogo, quem tá à beira do campo era Luiz Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, no lugar do Renato, você ia achar que seria maluquice da minha parte, uma bizarrice, que ia ser inacreditável. O que também é inacreditável é o Fluminense não conseguir ganhar no Botafogo nessa sequência recente. Então, hoje é dia de colocar o Botafogo no lugar dele novamente, ganhando esse clássico. É dia de ganhar. Então agora a gente vai fazer esse pré-jogo, tudo que você precisa saber entre Fluminense e Botafogo, 4 horas no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta, Lucas. Antes de começar, eu só vou explicar para você porque eu tô com um copo de cerveja na mão, porque a gente está num bar. Tradição aqui do canal, chegou agora, sempre pré-jogo de clássico, que faz em algum bar aqui do Rio de Janeiro, ou se o clássico for fora, que aconteceu em Brasília, a gente faz em algum bar fora, mas a gente está hoje no Favo de Mel? Favo Bar. Eu acho que no Google é Favo de Mel. Essa pesquisa aí, Favo Bar no Meyer aqui. Isso aqui não é uma propaganda, não é uma parceria, é só um bar que a gente escolheu e tá tomando a cerveja e fazendo esse pré-jogo aqui para trocar uma ideia com vocês, tá? E por favor, se inscreve no canal e se você já é inscrito, deixa o like. A gente gosta dessa... fica um pré-jogo mais contraído, a passa moto, tem gente falando, então talvez, espero que não atrapalhe vocês, que vocês gostem. Aliás, deixa no comentário, tá bom? Vamos lá, sei que ninguém quer falar disso, mas a gente precisa falar. O Fluminense, terça-feira, foi eliminado da Copa Sul-Americana. E a Copa Sul-Americana era a certeza do torcedor do Fluminense que a gente ia ganhar um título, ou pelo menos chegar na final. O Fluminense desiste disso nas quartas de final. Então, nesse momento, o Fluminense, a gente ainda está na semifinal da Copa do Brasil, mas o Fluminense precisa focar no Brasileirão. O Fluminense tem a obrigação de ficar no G6. E deixa eu te falar, o Fluminense agora com o Zubeldia está muito vivo. Eu sei que está parecendo tudo ruim nessa semana, mas o Fluminense está vivo. O Fluminense abre a rodada na 8ª posição, a 4 pontos do São Paulo, que tem 2 jogos a mais que a gente, que é o 7º colocado, e o G6 ali, quem tá é o Bahia, que tem 6 pontos a mais que a gente, 6 pontos a mais que a gente e um jogo a mais. Então assim, o Fluminense tem muita condição e dá para focar. Até porque a gente não espera que o Zubeldia continue essa loucura de nenhum jogador do Fluminense pode jogar mais 2 jogos seguidos. Então uma expectativa desse time focar no Brasileirão e quando chegar a Copa do Brasil, lá em dezembro, depois do Brasileirão, a gente volta a focar, que é um título que a gente está na briga também. Mas agora, na verdade também não, só nesse, né? Agora o foco é conseguir chegar no G6. E para isso acontecer, é essencial a gente ganhar do Botafogo, que é que a gente vai falar agora como vem o Botafogo para esse clássico de hoje. O confronto Fluminense e Botafogo são 394 jogos, 143 vitórias Fluminense, 133 derrotas e 118 empates. Então a gente tem 10 jogos de margem ali, mas é uma loucura quando a gente pensa que assim, são 8 derrotas seguidas para o Botafogo. Só para amenizar, antes disso o Fluminense estava 13 jogos sem perder o Botafogo. Aí você vai pensar, não filho, a gente perdeu na semi do Carioca de 2022, mas a gente perde um jogo que a gente classifica. Então assim, não é um sentimento de derrota. Então foi a única derrota dos últimos 13 jogos. A gente vinha de uma sequência muito boa, mas agora tá essa merda aí que tá acontecendo que tem que acabar hoje. Hoje não tem negociação, é ganhar do Botafogo ou ganhar. Não existe outro resultado no Maracanã. Falando agora mais especificamente do Botafogo, sim, vem do melhor ano da sua vida e para um ano onde ele cai para a LDU na Libertadores, com muita expectativa o time, ele cai para o Vasco na Copa do Brasil e tem o foco agora de conseguir ficar no G6. Até porque não é só a Libertadores que importa para ele, é também a Copa do Brasil. Então tem uma pressão em cima do Botafogo. Ele abre essa rodada na 5ª posição com 40 pontos, 9 a mais que a gente, mas o Botafogo também é um desses times que tem 2 jogos a mais que a gente. Então dá pra gente ganhar hoje e diminuir essa diferença e colar no Botafogo. Outra coisa que ajuda a gente, deixa eu tomar uma cerveja. Achei que a moto ia passar fazendo um barulhão. Outra coisa que ajuda a gente é que o Botafogo vem com desfalques, né? A zaga titular do Botafogo, Barbosa e Pantaleão, estão suspensos esse jogo. O Pantaleão foi expulso após a última partida, após o apito final, brigando com o árbitro, e o Barbosa tomou o 3º amarelo. Então ele deve com a zaga reserva de Gabriel Silva, ou Gabriel Bahia, confesso que eu achei o nome dele 2 vezes, que é um jogador que veio do Volta Redonda, vai estrear pelo Botafogo, e o Davi Ricardo, que tem um moleque de 22 anos que veio do Ceará. Então assim, é uma zaga muito inexperiente, além do Alex Telles sem dúvidas, e do Botafogo ter liberado o Montoro para o Mundial Sub-20. Então tem muito desfalques. Mas volta o Savarino, volta o Marçal, volta o Santi Rodrigues e o Cris Ramos também, é assim.
São gringos que contrataram, que também não faço a mínima ideia, mas voltam para o time também hoje, que estavam suspensos. Então tem esses reforços, que o Savarino eu acho que mais preocupa a gente, né? Vale uma atenção específica, assim, só para a gente ser bem sincero, com todo respeito com a porra do Marlon Freitas, que é o nosso moleque Tcheren, e que assim, eu não vou colocar no meu pré-jogo os números, mas se quiser pesquisar, é um absurdo os números do Marlon Freitas contra a gente, tá? E o jogo histórico que eu vou citar aqui, assim, o Fluminense tem um 7-1 em 94, que enquanto eu estou falando, tem que começar a passar agora, Lucas, porque são 7 gols para você passar, vai passar aí os gols de 94 do Campeonato Carioca, o Maracanã meio vazio, pouca gente estava no Maracanã nesse dia, mas é um show do Super Ezio, um show do Mário Tilico, tem golaço, são 7 gols, né? E assim, não é a maior goleada, porque a gente já ganhou de 8-0 o Botafogo lá atrás, então hoje que o Super Ezio lá de cima ilumine a gente e a gente consiga ganhar esse jogo e acabar com essa sequência maluca. Vamos falar de Fluminense agora. Falando do Fluminense agora, o único jogador que tem na DM confirmado é Paulo Henrique Ganso, que é o nosso desfalque para esse jogo. O Zubeldia vai ter todo o elenco à disposição dele. Provavelmente a gente não vai ver muita mudança nesse time que está aparecendo aqui do lado, porque assim, o cara deu 2 treinos, mas vamos ver uma mudança de postura. A gente está falando de um psicopata na beira do campo, o cara é expulso a cada 2 jogos. Então assim, é uma loucura que a gente vai ver, e a gente quer essa intensidade também dentro do campo, com o time pressionando ali, né? É o que a gente espera para o jogo de hoje. Mas a escalação que vocês estão vendo agora é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e na frente ali Germancano, que é a mudança. O Wilson Forte, central fluminense, deu ali que o Cano vai ser o titular no jogo de hoje no lugar do Everaldo, que eu acho que é uma mudança que agrada a torcida, não é que o Cano vive um grande momento, mas a gente vai falar especificamente de cada jogador agora com calma. Vamos falar de cada jogador. Vamos começar com o Fábio aparecendo aqui, que eu tenho 90% de certeza que chega no jogo 1400 da sua carreira. Se eu acertei, vai ter um checkzinho aqui agora. Se eu errei, aparece a informação, mas eu acho que é 1400 o jogo de hoje. É o cara que vem fazendo história e vem fazendo história também na temporada. Um ótimo goleiro que não deixa a gente preocupado em nada, igual esse barulho da moto que passou agora. Na lateral direita, Samuel Xavier. Vem de uma boa temporada, mas sofrendo com lesões. Mas é o lateral nosso titular. Fico curioso se o Fidelis vai estar no banco, mas muito provável que não, tá? Porque o Zubeldia tá chegando, deve querer dar moral pro Guga, mas para mim quem deveria estar no banco é o Samuel Xavier. Na zaga a gente tem Freitas e Thiago Silva. É a nossa zaga titular. E a gente precisa ressaltar aqui que o Freitas, apesar da eliminação, para mim fez um partidaço contra o Lanús. Para mim um dos melhores, se não o melhor em campo. Então vem de um bom jogo o Freitas e o outro é o Thiago Silva. Na esquerda, René, que é o titular, até por fazer uma temporada ok, mas assim, vinha fazendo um bom jogo e o gol não é todo culpa dele porque tem falha lá atrás. Mas assim, começa numa bola perdida boba dele, né? Então assim, o Freitas hoje, o René hoje tem um pouco do holofote da torcida, mas se tratar de um clássico, tem que fazer um bom jogo. Ali na dupla da volância, Martinelli e o Hércules, que, posso ser sincero, acho que são 2 caras que gostam da troca do Renato, tá? Esse negócio que ele tinha de... A gente foi eliminado porque o Renato tira o Martinelli em Buenos Aires e porque tira o Hércules aqui. Numa loucura. Eu acho muito difícil, não tô aqui duvidando, que o Hércules não conseguisse ficar em pé, cara. O físico do Hércules e a idade do Hércules, essa parada que o Hércules não tá conseguindo ficar em pé porque jogou 2 jogos seguidos é uma loucura, tá? Então acho que são 2 jogadores que vão ganhar com essa mudança de técnico ali. E na frente, Lúcio Acosta. O Zubeldia foi perguntado na coletiva dele de apresentação se ele gosta de jogar com 10, ele disse que sim, e deve o Lúcio Acosta, até por ser argentino também, acho que é outro jogador que gosta dessa troca de técnico. Na ponta direita a gente tem Canóbio, que assim, é outro que não dá para criticar o último jogo e nem a temporada, fez mais um gol ali, um gol de voleio bonito, mas não adianta só ele correr ali na frente. Na esquerda, falando em correr, tem o Serna, que vem assim de atuações, apesar do último jogo participar do gol, foi até um jogo melhor do que os últimos jogos dele, tá precisando resolver o jogo, tá precisando fazer um gol, tá precisando mostrar mais serviço. E na frente, Germancano, que são 19 gols na temporada, não é o melhor ano dele, mas assim, gente, é o melhor que a gente tem em centroavante. Você pode questionar a diretoria de não contratar um outro 9. E ainda tá no momento assim de, entre aspas, azar, né? Os últimos 2 jogos, uma bola na trave contra o Vitória, uma bola na trave que poderia ter levado para os pênaltis quase no último minuto. Então assim, cara... E ele tá com um técnico que, assim, acho que a gente tá super valorizando o fato de eles terem trabalhado juntos, porque deve ter sido 2 jogos isso. O Cano era reserva, era do time reserva, como se fosse o time de aspirante lá. Não devem ter muito amigos.
Mas assim, o fato de se conhecerem, acho que faz uma diferença, e o Everaldo também não vive uma fase boa, né? Então hoje, se tem um cara que eu torço muito para fazer gol hoje no Clássico, é o Germancano, tá? E a beira do campo do meu dia, que confesso que fico curioso de qual vai ser a performance do Zubeldia à beira do campo hoje e como o time vai atuar, né? Porque a gente espera... No São Paulo ele começou muito bem, é só uma sequência de 7 jogos sem perder. Espero que venha para Laranjeiras também fazer isso, tá? Vamos falar agora das odds do jogo. Lucas, odds da KTO, nesse momento que você está editando, você sabe, mas nesse momento que eu estou te perguntando, você não sabe. Quem é o favorito pro jogo hoje, segundo a KTO, Lucas? Fluminense. A pergunta ficou meio óbvia aqui para esse lado, né? Você acharia que te surpreende? 2,35 pagando o Fluminense e 3,20 pagando o Botafogo. Então foi esse favorito pro jogo de hoje, apesar de estar atrás ali na tabela, que eu falei. O Botafogo é um time muito inconstante. O Botafogo joga um jogo bem e aí joga 2 jogos ruins ali. Então, assim, é um jogo pra gente ganhar e o Botafogo com muitos desfalques. O Fluminense é o favorito a partir de hoje. Eu apostei e fui no simples. O Fluminense ganhar o jogo pagando 2,35 foi minha aposta, como vocês estão vendo. Lembrando, o link aqui na descrição, você clica aqui, faz sua aposta com responsabilidade. Eu botei R$10, não vai inventar de apostar o valor que você não pode, e para maiores de 18 anos, tá? Agora não sei se eu vou irritar você, mas vou falar da arbitragem do jogo agora. Árbitro da partida, o seu Ramon Abate Abel. São números ruins com o Fluminense, são 15 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas e 5 empates. Gosto, não gosto de nenhum árbitro, né? O último todo mundo gostava do seu Vuvuzela lá, mas foi eliminado, né? A nossa torcida na internet adorava o cara. Então assim, mas apitou esse ano 1-1 que a gente se classifica ali da Libertadores. Quem dera, saudades. Ano que vem espero estar lá. 1-1 ali da Copa do Brasil no Maracanã, ele apita. A derrota pro Palmeiras no Maracanã, ele apita também. Lembro que ele marca um pênalti pra gente, que o Cano faz o gol. Não lembro de alguma falha específica. E apita também o jogo 3-2 lá, que eu lembro que teve a confusão que o Renato queria colocar mais um zagueiro na reta final, ele não deixou entrar, e aí a gente toma um gol no escanteio no último lance, lá na Arena MRV. Enfim, o árbitro ruim, mas eu espero que hoje não faça nada, tá, galera? Lembrando vocês, transmissão hoje a partir das 2 horas da tarde, 2 horas de pré-jogo, equipe completa no Maracanã. Eu, Gabriel Amaral, Vitor Lessa, Dedéu Nelei, Rafael Siqueira, Cauã Tinoco, externos, bastidores Ascurra, Letícias, equipe gigantesca, o Luca vai estar por lá também, equipe toda completa. Então, espero que você dê oportunidade pra gente pra colar essa transmissão, tá? Enfim, Lucas, um brinde pro jogo de hoje. Informação, tá? Estamos gravando isso na noite anterior, claramente que você está acordando agora e não tá escuro, né? E hoje foi dia de São Cosme e Damião, então que hoje seja um festival, um jogo doce pra gente, um chocolate que a gente dê em cima do Botafogo. Eu sei que você está comentando, eu não gosto disso, eu não gosto dessas coisas que você está falando, filho, então tem oração pra você aqui, ó.